Ora então, muito boa tarde a todos os participantes, boa tarde à doutora Susana, que nos vai fazer companhia, até porque o tema é de dermatologia e a doutora Susana Vilaça é dermatologista, sabe muito mais do que eu é que estou, portanto, pela parte da obstetrícia ligada indiretamente também à dermatologia. Isto porquê? Porque no decurso da gravidez há alterações que são fisiológicas na pele da mulher, muitas vezes de uma intensidade variável, ou quase sempre de uma intensidade variável. A causa destas modificações são geralmente, são de uma maneira geral ainda mal conhecidas, mas podemos atribuir a fatores hormonais, metabólicos e imunológicos. Se uma parte daquilo que nós estamos a tentar investigar, que são os receptores dos estrogénios e da progesterona, ainda são um bocadinho controversos, há pelo menos as alterações hormonais que sabemos certamente que vão influenciar a pele. A síntese destas hormonas, portanto, a partir do momento em que se dá a anidação, portanto, começam a subir os estrogênios e a progesterona à custa das hormonas gonadotróficas e que vai atingir, digamos, um máximo, um pico por volta das 12 semanas e depois continua-se, no caso dos estrogênios, continuam sempre a progredir até ao terceiro trimestre, quando começam a diminuir, enquanto que a progesterona vai manter-se até ao parto. Mas depois disto, e além disto, como são hormonas, são interdependentes, eles também vão estimular a parte da hipófise e da tiroide, em que nós temos, portanto, a MSH, que é a hormona que vai estimular os melanócitos, e aqui é que começam as coisas. E, portanto, há vulgarmente modificações pigmentares fisiológicas. E dentro destas pigmentações, destas hiperpigmentações, ou seja, tornam-se mais escuras determinadas, digamos, zonas da mulher. É o caso da hiperpigmentação da linha branca, que a linha branca, que é aquela linha que muitas vezes se nota desde o umbigo até à sínfise púbica, e passa a ser a linha negra. A linha negra ou negra porque há uma hiperpigmentação dessa zona. Muitas vezes esta linha sobe até ao apêndice chifoide, portanto, digamos quase à linha intermamária, em cerca de 90% aparece-nos já a partir do terceiro mês. Há outras hiperpigmentações, que é o caso do mamilo, de cicatrizes anteriores, dos órgãos genitais externos, portanto, dos pequenos lábios vulvares, dos nevos. Isto é uma parte que a doutora Susana certamente depois nos dará alguma explicação porque é que os nevos se tornam maiores, com o mecanismo, portanto com a parte mecânica, o estiramento, mas parece que realmente não há um aumento da pigmentação, mas isso depois a doutora Susana nos vai dizer, e aquela que nos preocupa mais é o melasma. O melasma porquê? Porque aparece-nos na face das senhoras e é logo a primeira visão que temos. Nós quando cruzamos com as senhoras na rua, vemos se tem o pânus da gravidez ou o melasma. E para isso gostaria que a doutora Susana nos falasse um bocadinho do melasma. Pode ser, doutora Susana? Claro, muito bom dia e boa tarde já a todos os participantes. Agradecer aqui ao Dr. Francisco, que também é um obstetra de referência no nosso hospital, e por Obrigado. hoje estar com ele é sempre um grande gosto. Falar a estas mamás que já se ligaram, ou já futuras mamás, ou já foram, e que estão interessados sempre neste tema. E o Dr. Francisco já fez realmente uma introdução muito importante destas alterações. E importante é a grávida saber que durante realmente a gravidez vai haver várias alterações, sobretudo hormonais, o Dr. Francisco já explicou muito bem, metabólicas também, vasculares, e não podemos esquecer também das psicológicas, que para nós, para a pele, é muito importante, porque, como se diz,
está tudo à flor da pele. E as nossas grávidas, de certeza, e quem já foi mamã sabe que não é um período, por vezes, sempre fácil, e é importante saber que nós também estamos deste lado e percebemos isso e queremos melhorar todas essas alterações. Mas a maioria, e o Dr. Francisco referenciou isso também muito bem, são fisiológicas. O que é importante dizer em relação a isso? Por muito que vos preocupam, elas vão à partida passar, porque é aquele período que está muito hormonodependente, por vezes estendem-se um bocado para além da gravidez, mas vai melhorar. E se não for melhorar, nós também estaríamos cá para ajudar. Queria falar-vos, no entanto, um pouco dos melasmas. Porquê? E de certeza, e também sei de vários colegas obstetras, que é uma coisa que preocupa as mamás, sobretudo o doutor Francisco falou noutras zonas que escurecem, mas quando nos vimos na cara uma mulher que está preocupada com o seu visual e realmente aparecem estas manchas. Elas são realmente estimuladas porque durante a gravidez e sobretudo nas áreas fotoexpostas, a melanina, que produz o pigmento, é estimulada pelos melanócitos e isso vai consequentemente levar a esta hiperpigmentação que se deposita na pele. E então vamos ter os melasmas. Esses melasmas, no entanto, aparecem em muitas grávidas, cerca de 75% das grávidas, por isso sempre quando nos dizem mas a minha vizinha não tem, sou eu, para nós tudo é mau, mas 75%, segundo estudos, realmente vão apresentar melasmas durante a gravidez, sobretudo no segundo trimestre, mais na pele morena, por muito que se pense ao contrário, mas não, a pele morena que já tem algum estímulo de melanina, vai realmente, a pele escura vai ter mais melasma. E a parte positiva é que depois da gravidez geralmente melhora. Podemos também fazer tratamentos. O que é que isso é importante? Durante a gravidez, e aqui está, nós, dermatologistas, por isso, para quem já quer prevenir, utilizem o fotoprotetor. O protetor é sempre importante para prevenirmos ainda mais o estímulo, porque se já temos um estímulo hormonal, se estamos expostas ao sol, e expostas ao sol é importante dizer que não é só vou para a praia, mas sim estou a caminhar, vou para o campo, vamos estar expostas ao sol e então por isso mesmo dizemos ponham protetor solar. Existem já alguns componentes que na gravidez também podem fazer, como algumas vitaminas, vitamina C, que também nos clareiam a pele, mas a maioria que são retinoides, alguns ácidos, na gravidez é completamente contraindicado e por isso nós realmente não aconselhamos fazer e normalmente dizemos sempre que é importante depois da gravidez vocês vierem esperarem um bocado porque vai melhorar. Não notando qualquer diferença, aí sim podem recorrer à nossa consulta, nós avaliamos cada caso em especial, fazemos geralmente aí sim já tratamento com alguns despigmentantes mesmo, temos também peelings químicos que nos ajudam bastante, temos a laser terapia, tanto fracionada como a laser terapia vascular, também nos ajuda no melasma e perante a resposta que cada mulher nos dá, vamos, claro, aplicando mais ou insistindo mais nos tratamentos do que outros. Mas em relação aos melasmas, é realmente dizer-vos não ficar desanimada, vamos prevenir, vamos fazer a fotoproteção e depois da fotoproteção existem realmente outros tratamentos que podemos recorrer para melhorar. Não é um caso perdido, se bem que a mulher grávida, também por estar muito suscetível, e é o que o Dr. Francisco disse, sente um bocadinho que, e realmente algumas mães referem, depois da primeira gravidez nunca mais fiquei bem, mas existem tratamentos que fazemos e que são bastante inócuos e até com excelentes respostas. Portanto, Diga, doutora Susana, se me dá a permissão, claro. eu julgo que em relação ao melasma, o que nós devemos fazer é precisamente essa fotoproteção. Portanto, o tratamento passa precisamente por uma fotoproteção e portanto, acudir antes que a floresta arda. Exatamente. Portanto, devemos realmente focar esse aspecto, que as mamás devem usar um protetor solar. De que grau, digamos, de proteção? 50?
Sim, nós À hoje, volta de 50, 50 sempre, 50 mais, certo. é um tema que se falássemos de fotoproteção mesmo mais, e a mulher também é muito interessada, porque só para dizer, nós na mulher grávida, seja mineral ou químico, podem utilizar os dois, mas 50 mais sim, porque nós realmente não aplicamos o protetor de forma correta e muitas vezes achamos, mas eu realmente 50 mais me vou ficar morena, e é o que dizemos não só às mães, mas mesmo quem tem patologia, vai ficar. O que é importante é, no entanto, proteger a pele, e é o que disse outra, e nós recomendamos o 50 mais. Portanto, essa será a precaução e, digamos, já o tratamento, perdão, a profilaxia do aparecimento do melasma. Além disso, da fotoproteção, aconselha, por exemplo, uma maquilhagem, agora já no pós-parto, utilizar uma maquilhagem para disfarçar ou não? Acha Sim, que sim, não será necessário? sim, Será, sim, portanto, necessário, não é? claro, Pronto. claro. Acho que E, aí também é outro ponto importante que está a dizer, porque se uma mulher não se sente bem, põe sim uma então, por que não? base, existem muitos Então, por que protetores com cor, e por que não? Sim, sim. Ok, tudo bem. Isto já é uma parte minha, mas também agora o que eu noto é que as senhoras, quando muitas vezes me chegam, eu disse, eu fui ao dermatologista e ele indicou-me esta pílula. Portanto, os colegas dermatologistas, portanto, também indicam pílulas. Numa senhora que tem melasma, devemos dar a pílula, esta prostativa, ou Sim, seja, com estrogênios e progesterona. Esta pergunta tem um bocadinho que lhe e tem, diga. e é importante dizer isso, porque a pílula nós, e dizemos isso, mas a maioria das mulheres já sabe isso, que nós até, o ideal é não fazer, não é? Ora, nem Porque mais. Ou pelo aí menos uma que não seja esta prostativa. Nós nada, atualmente exatamente, temos, não é? temos outros métodos, temos muitos métodos anticonceptivos e, portanto, isso deveria ser debatido com o ginecologista que atendesse esta senhora. Concorda, Sendo, doutor? e diz uma coisa até, e também podemos, pelas alterações metabólicas que a grávida também sofre, quando diz isso das pílulas, eu acho importante, nós às vezes no acne, até por vezes ajuda-nos a controlar um bocadinho na mulher a parte da seborreia, mas eu acho que Pronto. melhor do que Mas a aí, ginecologia. em relação ao acne, eu ia-lhe fazer depois umas perguntas, ou por outra, pelo menos que me falasse um pouco, porque também é outra das alterações que nos aparece na grávida. Na Portanto, em grávida. relação ao melasma, Melasma, resumindo, sim, diga, 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 diga. diga. Eu Eh, é isso, em relação, só para acabarmos a hiperpigmentação, e acho certo, que é importante aqui falar um pouco dos sinais, porque eu acho que é ora era um isso, tema precisamente. extremamente importante, e claro que enquanto no melasma falamos de uma parte estética, nos sinais pode não o ser. E o que é que nós sabemos? A grávida deve realmente proteger-se, a melanina está estimulada. Vocês notam, normalmente a grávida vem sempre a dizer, os meus sinais, eu tenho agora tanto, e está tudo mais escuro. É verdade. E normalmente nós, mesmo nos estudos, não temos muitos casos na gravidez com melanoma, com cancro cutâneo, mas o importante é dizer, claro, para não haver este alarmismo, mas em caso de dúvida, nós temos a dermatoscopia digital computadorizada, nós digitalizamos o corpo, a parte dos sinais, e avaliamos. Geralmente, e dizemos isso, e aqui também é importante tranquilizar a grávida em relação a isso, mas em caso de dúvida, e já temos casos menos bons nesse sentido, recorrem ao dermatologista, têm dúvidas, fazem um scan dos sinais e depois da gravidez reavaliamos e vimos. Isso acho que na relação às hiperpigmentações é muito importante. Portanto, em relação aos sinais, há, portanto, uma distensão mecânica, o que faz parecer maiores, não é? Maiores? Isto também devido ao MSH, portanto, à hormona que vai estimular os Exato. monócitos, isto também à custa dos receptores estrogénicos e da progesterona, mas, por exemplo, de sintomas, isto é, um sinal ou um nevo que começa a ter prurido.
É muito importante, releva muito, ou acha que o prurido, nestes casos, será vulgar e, portanto, se nós, como disse, e disse muito bem, em caso de dúvida, mandamos ao dermatologista para fazer todos os exames que serão necessários. E, como disse, e graças a Deus, que é uma doença que raramente, ou pelo menos não estará muito mais sujeito durante a gravidez do que fora da gravidez em relação ao melanoma. Mas acha que com o sintoma de prurido, de se tornar com prurido, não o aspecto do tamanho, como vimos, há um aumento do Sim, tamanho sim, sim, dos sim. nervos, dos sinais, mas o facto de começar a ter prurido. Sim, Acha que o realmente prurido. será um sintoma que em face disso, enviamos ao dermatologista? Sim. Sim, o prurido por si só, e diz bem, não é um sintoma isolado que não se deve valorizar em excesso. Disse bem, porque o sinal, já nós utilizamos, e mesmo na grávida, utilizamos o ABCDE, e muita gente já Isso, sabe, o A é a simetria do sinal, começa a ser assimétrica, os bordos, o B, os bordos irregulares, começam a ser irregulares, depois a coloração. E tanto que a coloração aqui já sabemos na grávida, ok, vai estar mais escuro, não vamos preocupar muito. Depois a dimensão, também na grávida, cuidado, temos uma distensão, então parece-nos que aumentou, pronto, mas por um mecanismo até físico, mecânico que aconteceu, e a evolução, também vamos ter alterações, que na grávida também alertamos para isso. O prurido é um sintoma que não cai neste ABCDE, mas sobretudo nós valorizamos, porque pode haver já alterações do sinal que o próprio paciente ou a grávida também nos alerta e por vezes nós nesses casos, quando é uma queixa muito frequente, registamos, não vimos alteração significativa, mas somos capazes daqui a 3 meses convocar novamente o doente e dizer, olha, então deixe-nos ver, temos ali o nosso aparelho que nos ajuda depois a fazer essa distensão e a partir do momento, mesmo na grávida, tem alterações em 3 muito significativas, mesmo na dermatoscopia digital computerizada, nós provavelmente vamos proceder a uma exércise cirúrgica, percebe? ok, tudo bem. Sim, senhor. Pronto, em relação às pigmentações fisiológicas, eu julgo que falamos e julgo que quem está a assistir daqui a um bocadinho já iríamos perguntar se tem algumas dúvidas e poderíamos passar a outras modificações, que são as modificações vasculares, que também são fisiológicas, em que nos aparecem as aranhas vasculares, portanto os angiomas estrelados, um eritema palmar, que muitas vezes dizem, olha, eu tenho aqui muita comichão nos dedos e nas palmas das mãos, o edema, propriamente, que também é frequente nas grávidas, aquilo que nós dizemos, olha, tem cara de grávida, porque há um aumento realmente, há uma distensão, há uma retenção de água e portanto, dá este edema e ainda as varizes, principalmente as varizes vulvares que nos interessam até porque, sendo um parto normal, vai passar por lá e podemos ter alguns pequenos problemas, o caso de uma hemorragia mais intensa porque houve uma variz que se rompeu ou eventualmente, portanto, uma trombose venosa superficial, que também é outro dos problemas que nos poderá atingir. Mas isso, de uma maneira geral, já não é assim tão frequente. Mas que me diz, por exemplo, das aranhas vasculares, que muitas vezes as mamás também se sentem, portanto, como é que é dizer, incomodadas pelo aparecimento daquelas manchas avermelhadas. Olha, se for como eu, por exemplo, aqui, mas eu depois tenho que ir a uma consulta da doutora Exato, Susana tem que a ir, ver se tem que me ir. põe assim. E fico, claro, Melhor, e acho melhor. que sim. Ah, Acho bem? que sim, e O temos que é que me muita coisa. diz? Na grávida, e disse bem, uma das alterações que eu referi logo no início são as alterações vasculares, não é? Há aumento dos Certo, vasos sanguíneos certo, certo. e essa quantidade maior de sangue, muitas vezes, até vimos na grávida, aquelas gengivas aumentadas e vermelhadas também, e O o que Epulis, incomoda muito a doente e, sobretudo,
as aranhas vasculares. Não é? A paciente grávida até diz-nos sempre, olha, agora tenho estes derrames, e nós explicamos que também é parte fisiológica e aqui sim dizemos para a doente evitar até mesmo aquele frio, calor, calor-frio, para não haver tanta vasodilatação. E aqui sim, muitas vezes, se permanecer após o parto, nós aí realmente os cremes, que em muita coisa para nós são milagrosos, aqui não. Aí sugerimos mesmo o laser vascular. Mas o laser vascular para esses derrames funciona muito, muito bem. E é por isso fazemos para a rosácea em geral, vermelhidão, um aumento deste eritema, e as arranhas vasculares nós destruímos com o laser vascular. É um tratamento de eleição e muitas vezes até de primeira linha, porque resolvemos essa questão. Se resolver depois do parto, muitas coisas resolvem, ótimo. Se não, aqui sim, sugeri sempre um laser vascular. E em face do eritema palmar, diz-nos alguma coisa? Sim. No facto, isto vai nos aparecer em cerca de 30% das senhoras, devido a uma vasodilatação dos estrogénios, assim como o caso das varizes. É por isso, e agora a talho de foice, é por isso que nos aparece varizes quando as senhoras tomam pílulas extraprostativas, por causa dos estrogénios, e que lhe fazem, portanto, varizes, é mais frequente, mas temos realmente este prurido que as senhoras se queixam na palma das mãos e nos dedos, mas que podemos dizer que regridem no pós-parto e, portanto, não serão de preocupar. São realmente incomodativos, mas como assim e como outras coisas que nos aparecem durante a gravidez e que nós queríamos tratar, queríamos pôr a mamar sem sintomas, mas que realmente nos impede. A não ser que a doutora Susana tenha alguma chave de tratamento do eritema palmar. Não, o eritema palmar é muito complicado e é o que diz, porque às vezes as grávidas queixam-se mesmo. A pele da grávida, e por isso quando referiu também do prurido, geralmente é uma pele muitas vezes até xerótica, muito seca, por sofrer estas alterações todas, e nós aqui realmente, e também vamos falar ainda das estrias, mas dizemos mesmo para reforçar a hidratação dessa pele. Reforçar para não dar prurido em geral e geralmente aconselhamos mesmo para a palma da mão um produto que existe já, um creme das mãos que acalma um bocado a pele. Em alguns casos também podemos recorrer por 1 ou 2 dias à cortisona só para aliviar um bocadinho, se for assim um bocadinho, para não sentir tanto, e o doente e a grávida sente realmente bastante melhoria, porque ela é uma pele muito suscetível, muito, muito sensível, por isso também vimos as urticárias na grávida e que são extremamente incomodativas, não é? Se uma urticária numa mulher já o é, numa mulher grávida é insuportável. E por isso dizemos... Sim, Diga, Sr. Não, é o que diz, é procurar mais o frio, não ir aquele calor quando temos isso. Há muitos cremes já com alguns componentes naturais, o aloe vera, assim, que acalmam e refrescam a pele. Tomar banho repetitivamente não é aconselhável, é o que digo sempre. Porquê? Porque vai-vos secar mais a pele e nós achamos sempre, vou para o banho que está frio, mas depois a pele resseca muito. Evitar os banhos prolongados, evitar o banho quente é o indicado, e depois sim acalmar com um creme hidratante, tanto na região palmar como no corpo todo. Portanto, o que um bocado a doutora Susana, eu agora mesmo disse das urticárias, fez-me lembrar que, para chamar a atenção de que todas as doenças da pele podem acontecer na gravidez. Ou seja, a mulher continua a ser mulher e, portanto, pode ter qualquer outra doença de pele, sem ser estas que são estas alterações fisiológicas da gravidez. Portanto, temos que ter em atenção isso. Agora, claro que depois o tratamento está um bocadinho mais restritivo pelo facto de ser gravidez, de estar grávida, mas temos que nos lembrar que realmente estas coisas acontecem. Um outro tema, ou por outra, na continuação, há uma coisa que, além do melasma que preocupa muito as senhoras, há outra coisa que
que agora chegando o verão vai preocupar muitas senhoras, que são as estrias. As estrias que de início são avermelhadas, que são, portanto, têm uma base inflamatória, e depois passam a brancas, portanto, depois do parto, em que há portanto, uma mudança da cor, ficam brancas nacaradas. Senhora doutora, isto é frequente, muito frequente. Pelo menos os dados que eu tenho é de 60% a 90% dos casos em que aparecem depois do sexto mês, sexto, sétimo e oitavo mês, portanto é a altura em que nos aparecem mais as estrias, por uma distensão do abdômen e não só, e também pelo aspecto em que a parte elástica, portanto, de fibras elásticas. Mas para isso temos a doutora Susana, que nos pode dar assim umas dicas. Sim, 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 é o que disse. Eu acho que depois de melasma, se calhar mais frequente, mas as Não é? estrias, aliás, é uma coisa, mesmo como prevenção, que a mulher já vem, eu estou com 2 semanas de gravidez, mas, ó doutora, tenho que me já resolver essa questão das estrias. Perfeito. E realmente há um número significativo de mulheres que vão desenvolver durante a gravidez essas estrias, particularmente na primeira gestação. Temos mais esse fenómeno. Os estrogénios, o aumento de peso, a distensão da própria pele, são realmente fatores que favorecem esse aparecimento. E também sobre o efeito das hormonas, os fibroblastos que temos na pele sofrem um desequilíbrio, ou seja, nós temos menos colagênio, o colagênio que precisamos e aliás que fazemos para nos manter jovens, vai durante este processo hormonal de mulher diminuir, para a pele também poder se distender mais, o que é fantástico. Se formos ver, o nosso corpo está muito, muito bem feito, porque não queremos comprimir ali o feito, mas sim, mesmo numa mulher magrinha, vamos ter então menos este desequilíbrio dos fibroblastos, menos colagênio, e as fibras elásticas é que vão dar esta consistência. Depois, há a ruptura, e é o que disse inicialmente, há uma inflamação, são avermelhadas e depois já passam por uma fase e até castanhar, branca, temos vários desenvolvimentos durante a própria gravidez, mas sobretudo a mulher também nota depois da gravidez, não é? Em que nota, agora já noto mais, ao início nem notava tanto. É um fenómeno que realmente a prevenção, e aqui está, nós sabemos e os estudos o que nos indicam é que realmente há uma genética que também nos parece ser muito importante, porque claro que nós dizemos hidratam o corpo e com cremes gordos, porque é a mesma coisa se pegarmos num tecido, hidratar ou assim, conseguimos distender mais, mas a parte genética é importante e mesmo quem pôs boiões e litros e quilos de creme vai desenvolver essas estrias. Mas ainda assim nós dizemos ponham, não só na barriga, que às vezes também algumas mulheres se esquecem, mas na região do peito, que também vai aumentar, as regiões das coxas e também nas nádegas, não é? Que é importante. Esta fase em que nós hidratamos, conseguimos ainda assim tentar prevenir. Depois disso, e é o que disse muitas vezes, quando já estão esbranquiçados atróficas, que notamos mesmo uma atrofia da pele, o que têm que imaginar, rasgou completamente e depois fica quase uma cicatriz, não é? Aí sim, nós avaliamos em consulta, muitas vezes há ali também uma parte vascular importante, o laser vascular também nos ajuda, depois, sim, fazemos tratamento também, sobretudo alguns peeling, algum tratamento com laser fracionado para melhorar essa parte. Tratamento com corticoides, aconselha? Sim, lá está, na grávida evito, porque acho que muitas vezes vou só para cremes hidratantes, numa fase pós-gravidez, assim depende, se tiverem uma inflamação, indico o corticoide, sem dúvida alguma. E o uso de tretinoína? A tretinoína não é nem na grávida, assim, se for, mas claro, nós na grávida e na amamentação está completamente contraindicada, os retinoides e evitamos. Sim, aqui também até a Beatriz Jesus pergunta mesmo em relação às estrias, lá está, isso é logo combater os cremes hidratantes. É o que eu estou a referir, Beatriz, e é importante se calhar perceber nós, é um combate que fazemos ao longo e logo no início, com cremes hidratantes,
várias marcas o têm, dizer assim, existe, e se calhar se é essa a pergunta também, que é mais aconselhável, não necessariamente, temos de todos os que temos neste momento aprovados, e na farmácia são bons, e aconselhamos sim, fazer este creme hidratante para pelo menos prevenir, a ver se conseguimos reduzir o número depois dessas estrias atróficas. Portanto, em relação às estrias, como combater, acho que os cremes Sim, hidratantes, ela já disse. Ela mas pergunta isto também. no fundo é como um elástico, aquilo que a doutora Susana estava a dizer, a referir é como um elástico, estica, 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 depois aquilo rompe e depois para ir ao sítio é um bocadinho difícil, não é? Se realmente ou não impossível, agora torna-se mais fácil com o laser e com outro tratamento, conforme a doutora Susana disse. E em relação à centelha asiática, Lá está, já sabe muita coisa. E era isso que eu estava a dizer em relação a muitos cremes que já que já nos tem, ajudam portanto, a essa centelha asiática essa coisa. e a capacidade de todos eles até para inibir a inflamação e se conseguirmos realmente inibir a inflamação, vamos inibir Melhor. com que melhora e que não haja essa distensão e essa é isso que disse, é quase como um rasgo que ali temos. E aí Não é? conseguimos todos Ok. esses componentes ajudam. Certo, Acho que sim, é uma certo, certo, tentativa. certo. Ok. Eu julgo que foi extremamente explícita nestas questões. Agora, há uma outra modificação que depois vamos ter também no pós-parto e que nos aparecem a nós principalmente na revisão do puerpério. Senhor doutor, eu estou quase careca. Estou quase careca, porque tenho uma queda de cabelo, uma coisa impressionante. Senhora doutora, diga-nos alguma coisa sobre a queda A de queda do cabelo. cabelo já dava só para falarmos hoje aqui da queda do cabelo, porque Acredito. isto agora, e as nossas grávidas também, mas agora temos, e estamos, e só para todas as grávidas, eu mesmo quem está agora assistindo, a queda de cabelo ao longo do ano varia muito, e uma Com as grávida, por estações. questões fisiológicas, e disse bem, após o parto vai sentir isso mais. Mas mesmo a parte psicológica, e é o que diz, afeta muito o cabelo e as unhas também. E muitas vezes, lá está, a nossa grávida realmente refere-nos, olha, eu já estou mesmo sem cabelo nenhum. O que é importante e que o Dr. Francisco também já referiu, é às vezes tranquilizá-las, dizer, olha, mas isto é normal, é fisiológico, e que também durante a gravidez, quem já sente durante a gravidez, mas mesmo depois amamentar, nós não podemos recorrer tantos fármacos eficazes. Por isso nós geralmente até dizemos para a grávida manter a calma e esperar um bocadinho mesmo, porque é o que disse, há muita coisa que quando estamos grávidas temos que pensar é por um bem comum, não é? E muitas vezes, mas se a mãe também não estiver bem, de certeza também não consegue estar bem com o meio que a rodeia. E é importante às vezes nós dizermos que se ela desejar depois, mais no futuro, deixar de alimentar, podemos fazer tratamento, mas na alimentação geralmente damos os complexos vitamínicos que são ótimos e que nos ajudam bastante. E é verdade que muita grávida aí já diz, mas já me sinto muito melhor, doutora. Tratamento mais farmacológico, e temos o minoxidil e temos alguns, mesmo a espironolactona fazemos geralmente só após a amamentação. Claro. A espironolactona, não nos podemos esquecer que é um diurético e, portanto, vai diminuir a quantidade de água e, portanto, a quantidade de leite. E conforme a doutora Susana disse, e disse muito bem, seria depois da amamentação. Em relação às unhas, também teríamos alguns problemazinhos, mas que depois irão, digamos, ao sítio. Outra das coisas seria a queda de cabelo e também as alterações das unhas em relação aos níveis de ferro que estas senhoras deveriam ter ou teriam.
As modificações das gengivas já foram explicadas, ou pelo menos abordadas pela doutora Susana, com o EPULIS, portanto, era aquelas hipertrofia das gengivas, mas por isso mesmo nós aconselhamos, principalmente durante o segundo trimestre, a ida ao dentista ou ao estomatologista para, além de uma higiene bucal, portanto, eficaz, mas uma visita ao estomatologista, o que também seria importante. Das outras modificações, e temos outro grande tema, é o acne. O acne das senhoras que ficam aqui cheias de borbulhas, dizem, eu pareço uma teenager, aquilo que eu gostaria realmente de ter uma carinha mais limpinha, não. Agora aparece-nos o acne, parece impossível. Então, senhora doutora, o que é que nos refere em relação ao acne? E o acne, neste momento, está a ser, para nós dermatologistas, mesmo uma pandemia, no sentido lá, que nós, neste momento, diariamente, e a grávida já por questões hormonais, que falamos logo no início, pode ter estas alterações e aumento da seborreia e aumento, então, das pápulas, pústulas e mesmo aqueles pontos negros que elas referem muito bem, está aumentado por alterações hormonais. A máscara agora não nos vai ajudar de todo, antes pelo contrário, é o que explicamos, mesmo a grávida e após o parto diz, mas agora que o bebê já tem X tempo e ainda estou com estas alterações, e é importante explicar que nesta altura nós realmente temos que ter certos cuidados com a pele, sobretudo por causa da máscara até. A grávida por si, e aqui também já o que falamos, sente realmente o aparecimento nas zonas mais oleosas, que é a zona T, aqui no dorso, nariz e mesmo no queixo. Agora pode haver algumas alterações aqui na zona mandibular, com pápulas, pústulas, pontos negros, muitas vezes associado às vezes também a desconforto, ardor, comichão. E a parte física, que para a grávida também é muito importante, porque é o que ela diz, está tudo a mudar e eu nunca tive acne, agora que estou grávida, como é que é possível? E o que temos de explicar que sim, é possível, mas que também é o bom e é o que também já há muitas alterações fisiológicas que falamos, que depois da gravidez geralmente resolvemos. Durante a gravidez, o que nós e aí sim, quem sente que tem muito, eu acho que é aconselhável mesmo ir a um dermatologista para vermos que tipo de pele temos à nossa frente, porque podemos realmente fazer tratamento aí sim com seborreguladores. O que é que nós fazemos? Recomendamos produtos específicos para a limpeza. A limpeza aí sim deve ser diária e na grávida de manhã e à noite, e utilizamos produtos, sim, inócuos para a gravidez, que geralmente passam por produtos, o que temos que pensar, que secam um bocadinho a pele e que evitam essa oleosidade para não haver inflamação. Temos alguns antibióticos tópicos que na gravidez também podemos utilizar, e se for necessário utilizamos. Retinoides, que são muito eficazes, nós não podemos utilizar. O tratamento oral também não o mais agressivo para a acne, mas temos excelentes resultados com o tratamento de cuidados diários com produtos de higiene com a pele, e é isso que recomendamos na grávida. Pronto, de qualquer maneira, isto deverá ir ao dermatologista para todos os efeitos e não ficar pela farmácia a aconselhar este creme que está em promoção, não é? Este ou aquele creme que está em promoção. E mais porque até, coitada, a grávida perde-se mais e até na farmácia, porque preciso para as estrias, preciso para o melasma, preciso agora para o acne, e depois para o melasma traz-me um creme super oleoso, para o acne depois, e realmente perde-se um bocadinho a noção e ainda confunde mais a grávida, e às vezes quando vem à nossa consulta põe, despeiam ali 20 cremes de uma vez, quando não é necessário. É impressionante, não é necessário, porque numa farmácia disseram isso, na outra vizinha acha que o melhor seria isso, e não vale a pena, além de gastar muito dinheiro, é o que digo sempre, não vale a pena, é simplificar, porque não devia pôr um tónico, porque agora e a flacidez. Não, vamos na gravidez um bocadinho, que eu acho que é um estado de graça tão bonito, e vamos
vamos preparar. Eu acho maravilhoso, e é o que eu digo sempre às minhas grávidas. Eu já fui mamar 3 vezes e acho que e senti muita coisa daquilo que também estamos a falar, mas acho que é um privilégio sermos mães e claro que vai ter coisas que nos possam incomodar, mas a maioria conseguimos depois resolver. E se nós podemos fazer tudo para proteger este ser humano dentro de nós, e se não temos estudos para saber se aquilo vai fazer mal, então não o vamos fazer, não vamos correr esse risco, vamos realmente dar o mais natural saúde, porque depois, e isso sim, depois é outro aspecto importante, porque a parte psicológica, a grávida tem todo o direito, no meu dever, acho que deve depois tirar o tempo para tratar dela, e isso é importante, mas utilizar poucos cremes, nós não precisamos muito. Um protetor, por exemplo, previne-nos, se for para aquele tipo de pele e oil-free, previne-nos o acne, previne-nos para apanhar sol, melasma, hidrata-nos e é um anti-envelhecimento. Com um produto nós conseguimos já fazer imensa coisa e isso é o mais importante, creio, para uma mulher grávida. Temos aqui a Beatriz, pelo menos apareceu-me aqui, que Sim, se é seria, importante. Sim, portanto, sim. desaconselhada ou não a depilação. É outra porque a hipertricose será também outro do aspecto que nos aparece durante a gravidez. Ou seja, mas que eu julgo que depois da gravidez vai acontecer como todos os, como há um bocado falou, em relação ao cabelo. Portanto, esta fase de crescimento, portanto, é acelerada durante a gravidez e depois a fase digamos, de morte do cabelo, portanto, também nos aparece no pós-parto. E, portanto, depois do pós-parto, portanto, aquele aumento de pelo também vai desaparecer. Mas o que aqui a Beatriz nos pergunta é se é desaconselhável a depilação. O que é que a doutora Susana diz? Sim, sim. Não, não, é isso que eu também estava a ver. A depilação a cera pode fazer. A hipertricose é um ponto importante, Talvez pode explicando o surgir. que é hipertricose. Diga, diga. Talvez explicando o que é hipertricose, aquilo que nós chamamos de Sim, olha, hipertricose, sim, sim, e até o que. Exatamente, porque estamos a falar e às vezes nem até mais. se imaginarem mesmo São termos mais nós médicos do que propriamente exatamente, é um do comum, excesso de pelo, pode ser em zonas habituais, mesmo nós até habituais. nos nossos congressos às vezes pomos a imagem da Frida Kahlo que tem aqui também excesso de pelo, como também pode surgir em zonas não habituais na mulher, o cestismo em que temos mesmo na região da barba, que nunca tínhamos e aqui vamos ter, e mesmo no corpo, onde não é assim o habitual termos mais pelos. Esse excesso de pelo na gravidez, e é o que o Dr. Francisco já explicou, é fisiológico, pode ser, e aí a mulher também, e a Beatriz diz-lhe bem, posso fazer depilação a laser, ser assim, faça, não tem mal, para se sentir bem. Muitas vezes aqui também é mais para se sentir bem, porque geralmente depois reverte. O uso de verniz gelinho, é que a Beatriz, isto já é outro tema, nós de todo não aconselhamos, por isso se for um dermatologista, nós agora temos até já alguns estudos, o verniz e o gelinho, nós dizem que não aconselhamos, não é pela grávida em si, nós temos tido vários efeitos laterais com esses procedimentos, destacamento unguial completo, existe já alguns estudos também em relação ao cancro unguial, ou seja, a parte do gelinho não é por estar grávida, Beatriz, mas sim, se nos perguntar, não, até desaconselhamos de todo. Perfeito, perfeito. Não sei se a doutora Susana quer dizer mais alguma coisa sobre o acne. Não, o acne é Mas eu isso que julgo que já referiu. dissemos isso e acho que também falou de um ponto importante, porque neste momento é o que nos solicitam mais. E o acne é o que preocupa muito, 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 em geral, as mulheres e a grávida, claro que também, mas é isso que disse, vamos ser moderados, tentar não utilizar produtos, e falou do retinoide, que é excelente, mas na grávida não. E vai-se resolver, mesmo depois da gravidez, temos muitos produtos a fazer.
Eu julgo que por último, além das doenças pruriginosas próprias da gravidez, que depois da gravidez também vão desaparecendo, se não desaparecerem, pelo menos uma delas é assim um bocado mais complicado, que além de ser complicado, que é a colestase intrahepática na gravidez, que nos aparece no último trimestre com, portanto, bastante prurido, e se depois não desaparece, poderá ter uma doença por trás um pouco mais grave, mas isso seria outra coisa. Dava para um outro Webinar. webinar há tópicos, isto depois vai pelo começar. Sim, sim. Teríamos também o molúsculo fibroso da gravidez, que nos aparece em cerca de 7%, que parece pelo nome, parece ser assim uma coisa muito grave, mas não é. Pois não, doutora Susana? Não, não, é isso. Mesmo verrugas seborreicas, o fibrótico ou o fibroma pendular, crocórdons, aparecem, mas aqui também, se for uma coisa que esteja muito a incomodar, podemos realizar uma exercício cirúrgico ou assim, mas muitas vezes é isso, depois da gravidez também, esses fenómenos melhoram-nos. Caso depois incomoda, temos vários tratamentos para oferecer à grávida para o fazer. Acho que é importante dizer que todas as coisinhas, e parece que estamos grávida, olhamos também mais para o nosso corpo, agora tenho, sim, e pode estar associada à gravidez, tentamos desvalorizar, porque é o que disse, porque geralmente desaparece. A Beatriz aqui também ainda diz, ainda pode, porque até foi a primeira pergunta que ela fez logo no início do recém-nascido. Também é pertinente aqui também dava, porque os cuidados da pele do recém-nascido dava logo outro webinar por si só. Aqui dizer, e queria dizer-lhe que quando é recém-nascido, nós na dermatologia, até 1 ano de vida, não aconselhamos de todo expor a criança ao sol, ok? Nós dizemos mesmo para resguardar. Não quer dizer, ele vai no carrinho, mas aí também não tem o pôr, o protetor ou o proteger do sol. Claro que ele vai estar exposto a radiações, mas expor mesmo ao sol não aconselhamos. Depois do 1 ano de vida, sim, utilizar um protetor mineral, aí sim, nós dizemos até aos 3 anos, nos 50 mais, já há produtos específicos para a criança. Antes disso, geralmente o que aconselhamos mesmo é a barreira física, ou seja, a criança nem estar exposta ao sol. Não quer dizer que eu vou passear com a criança ou para estar dentro do carrinho. Agora, estar ali muito tempo com radiações, não, porque aí até desaconselhamos por qualquer tipo de proteção. Mas isso eu julgo que é digamos, um conselho que todos os dermatologistas dizem, mas é por causa do melanoma, pela exposição solar. Sim. Portanto, A pele mesmo no adulto, sim, quanto mais sim. num Okay. recém-nascido Porque que ainda está em maturação, a pele do recém-nascido, nós não minimamente. podemos, quando ele sai, não tem, ele ainda está a desenvolver todas as barreiras possíveis, por isso mesmo alterações que ele começa, logo começou assim com uma erupção, é natural, porque mesmo frio, calor, ele ainda não tem esta regulação térmica e por isso é importante, e diz bem, no adulto também, agora, o recém-nascido, vamos deixar maturar a pele para depois realmente pôr os protetores também, mas até lá não deixar, porque até 1 ano de vida até já está bastante desenvolvida e até lá, e diz bem, pelo risco também de coisas menos Do boas, melanoma. sim, e cuidado, porque o risco de melanoma não é da fase adulta, é porque a criança sofreu tudo na infância e os escaldões é que vão depois aumentar o risco de vir a ter um melanoma. Certo. Isto agora, como falou no aspecto térmico, nos receptores térmicos, lembrei-me do caso da minha filha, que ela, quando estava na caminha dela, ela fugia dos lençóis, porque ela sentia-se quente e vinha a minha mulher e ia tapá-la, mas ela, passado pouco tempo, já estava fora dos lençóis, porque ela sentia-se quente. Exatamente. Portanto, o termostato da pele dos recém-nascidos é um bocadinho diferente do nosso e, portanto, temos que ter isso em conta. Por outro lado, há uma outra pergunta.
do José José Mesquita, o ácido que é ascórbico, não o é? ácido ascórbico, mas Sim, isto, como é a sim, vitamina C, sim, 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 sim. É o que, sim, e não temos estudos que nos permitam dizer, e à partida não é contraindicação absoluta. Eu tento na grávida, e vou ser sincera, utilizar produtos o mais neutro possível. Não utilizar muitos ácidos, porque se uma grávida fizer ao longo de muito tempo, a partir de alguma absorção sistémica, tento evitá-lo, percebe? Porque nós na gravidez, e gostávamos no que diz respeito à pele, mas é óbvio, por questões éticas, não se faz esses estudos, não é? E muitas vezes não temos estudos por onde basear. E eu tento tudo para prevenir, utilizar as barreiras e todas elas que já falamos, os protetores, os emolientes, e evitar tudo o que seja mais agressivo e, nomeadamente, ácidos também. Eu julgo que, pelo menos, abordamos todas as questões assim mais frequentes e digamos, não quer dizer que sejam mais importantes, porque todos estes são importantes para a mulher grávida e para a mamã, portanto, que já tem um recém-nascido, uma coisinha fofa ao lado dela, mas certamente que abordamos todos estes temas e pelo menos esses, conforme eu disse, os mais frequentes e aqueles que mais afetam as senhoras no pós-parto e no puerpério. Eu julgo que não há mais perguntas. Não, também acho que não. Não há mais perguntas. Portanto, resta-nos, eu e a doutora Susana, agradecer a todos os que participaram, que no fundo participaram tão bem neste webinar e pronto, e despedimos até breve, a um outro tema, às vezes, quem sabe, até ainda não digo mais importante do que este, mas pelo menos tão interessante como este. Está bem? Sem dúvida. Um bom Obrigada, fim de doutor Francisco. semana Bom e fim de semana. agradeço à doutora Susana, Eu é que agradeço. uma ilustre dermatologista do Hospital de Lusíadas Porto, está bem? Com um beijinho grande Enfim, grande. e Muito um bom fim de bom fim semana de para vocês semana, está todas. bem? E até qualquer dia, porque qualquer dia Exato. tenho-me na consulta para me tratar Em que, disso, eu está acho bem? que sim, eu acho que sim. Ah, É sempre pronto. bem-vindo. Está Muito bem? obrigado, muito Deus, boa obrigado, noite. obrigado, Deus, obrigado. Deus.